A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui quem vos fala é o evangelista Joel Ramos. Que alegria estar com você nesse dia tão especial, quando juntos nós iniciamos o estudo bíblico diário na primeira carta aos Coríntios. Meu amado, em primeiro lugar, é interessante nós destacarmos algumas noções introdutórias em relação à primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Sendo assim, passemos então à exposição, que é o que nos interessa. Em primeiro lugar, é de suma importância destacar que o autor desta carta ou epístola é indubitavelmente o nosso querido apóstolo Paulo. Ele escreveu a nossa querida carta ou epístola em Éfeso. Esta carta é o 7º livro do Novo Testamento e o 46º em ordem canônica da Bíblia Sagrada. Ao tratar da cidade de Corinto, os historiadores nos mostram que esta era uma grande cidade, capital da Acaia, na Grécia. Ela tornou-se muito célebre em decorrência de todo o seu luxo e opulência. Paulo, em sua segunda viagem missionária, depois de haver estado em Atenas, ele dirigiu-se para Corinto, como nós podemos observar em Atos, no capítulo de número 18, do versículo 1 ao 11. Nesta igreja, ele ficou durante 18 meses, onde fundou-se uma grande igreja, a tão conhecida Igreja de Corinto. Nós podemos tratar essa igreja como a igreja mais pentecostal do Novo Testamento. Pois como Paulo diz no capítulo 1, versículo 7 da primeira epístola aos Coríntios, nenhum dom faltava a essa igreja. Esta igreja era composta por judeus e gentios, como nós podemos observar em Atos 18, do versículo 4 a 8. Mas por que Paulo escreve a carta aos Coríntios? Paulo ele escreve essa epístola justamente para corrigir algumas questões doutrinárias lá na igreja. Alguns falsos mestres procuravam deturpar a doutrina, trazendo grande dificuldade à igreja. Deste modo, como Paulo diz no capítulo 1, versículo 11, Deus usa um membro da família de Cloé para denunciar a Paulo que alguns irmãos da igreja estavam vivendo de maneira que não agradava a Deus. Havia nesta igreja também uma grande desordem acerca dos dons espirituais. Havia desordem em relação à ceia. E havia ainda deturpação em relação à doutrina da ressurreição. Deste modo, alguns teólogos dizem que esta carta não foi a primeira escrita a Coríntios, porque Paulo escrevera uma carta que foi extraviada. Ou seja, esta carta que chamamos de primeira seria a segunda. E a que chamamos de segunda seria a terceira. Nós podemos observar também que todas as epístolas de Paulo, elas são doutrinárias. Ele escreve em sentidos específicos em relação à doutrina da igreja. A igreja em Corinto, mais precisamente, escreve acerca dos dons espirituais, as línguas estranhas, a ceia e o grande arrebatamento da igreja. Esta carta, em especial, é de grande importância para a igreja, pois, como os teólogos dizem,
ela contém os principais fundamentos da fé e doutrina de Cristo. Esta carta ela foi escrita entre 55 e 56 depois de Cristo, como dito anteriormente, lá em Éfeso, durante o ministério de Paulo, quando ele passou 3 anos em Éfeso. Fatos estes narrados lá em Atos 20, no versículo 31, em sua terceira viagem missionária. E por fim, em relação à introdução, nós precisamos observar o seguinte: os teólogos, os grandes teólogos modernos, eles dividem a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, em 2 grandes seções, sendo a primeira do capítulo 1 ao capítulo 8, que é exatamente a correção das desordens, e do capítulo 9 ao capítulo 16, a ordem na igreja por uma doutrina verdadeira. Então, meu irmão, após esses breves apontamentos introdutórios, nós ingressamos então no estudo do capítulo de número 1. É interessante nós observarmos, em primeiro lugar, que Paulo inicia a epístola da seguinte forma, versículo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ou seja, meu amado, todos nós sabemos que o apóstolo é alguém comissionado diretamente por Cristo como seu mensageiro autorizado. Todos nós sabemos que não existem mais entre nós apóstolos. Porque para ser apóstolo existia-se alguns requisitos, dentre eles, ver Cristo ressurreto. Deste modo, e também ter andado durante o ministério de Cristo. Deste modo, nós observamos então que não existem mais apóstolos no nosso meio, no tempo em que nós vivemos. Em segundo lugar, nós vamos para o versículo 2 e nós observamos o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e Senhor Jesus Cristo. Então aqui, Paulo ele começa exatamente demonstrando que a igreja em Corinto era uma igreja onde haviam pessoas chamadas à santificação. Todos nós sabemos que santo é aquele que é separado. E nós, como igreja do Senhor, somos santos, ou seja, somos separados deste mundo para viver uma vida segundo a vontade de Deus. Paulo, com frequência, utilizava a expressão santo para identificar os crentes para quem ele escrevia. Deste modo, nós observamos que, por mais que aquele povo lá na frente fosse ser repreendido por algumas atitudes, eles eram um povo separado ou santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí Paulo ele continua e nós observamos a partir do versículo 4 algumas características marcantes em relação à igreja em Corinto. Em primeiro lugar, Paulo nos diz o seguinte, no versículo 4: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada. Ou seja, Paulo sempre agradecia a Deus pela salvação que havia alcançado Corinto. Versículo 5: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Ou seja, aqui nós observamos que a igreja em Corinto era uma igreja rica
espiritualmente, rica na palavra e rica em todo o conhecimento. E Paulo segue no versículo 7, ele nos mostra, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a igreja em Corinto era uma igreja que tinha grandes dons espirituais. Era uma igreja em que não faltava ali dom espiritual algum. Era uma igreja em que todas as evidências do Espírito Santo eram demonstradas naquela igreja. Por isso, introdutoriamente, eu disse aos irmãos que aqui está a igreja mais pentecostal do Novo Testamento. E seguindo, Paulo ele diz no versículo 8, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando nós seguimos o capítulo, nós observamos que por mais que Paulo tratasse Corinto como a igreja dos santos, por mais que Paulo tenha dito que lá não faltava dom algum, por mais que ele tenha dito que eles foram enriquecidos em toda, espiritualmente, em toda palavra, em todo conhecimento, haviam coisas que aconteciam em Corinto que não estavam de acordo com a vontade de Deus. E aí nós entramos exatamente na primeira sessão, corrigindo as desordens. Paulo ele começa dizendo o seguinte, olha, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Ou seja, aqui nós observamos o primeiro grande problema na igreja em Corinto. Nós observamos que a igreja em Corinto era uma igreja que passava por dissensões, uma igreja que passava por problemas de união, uma igreja onde os irmãos não falavam mais a mesma língua. E Paulo ele demonstra quem exatamente tinha dito a ele as coisas que ocorriam. Porque a respeito de vós, versículo 11, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós, ou seja, uma igreja que havia contendas. E ele diz exatamente qual era a contenda. Uns de vós dizem, eu sou de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, outros de Cristo. E aí Paulo ele faz a primeira pergunta. Ele diz, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Ou seja, Paulo ele começa a demonstrar que o principal centro da igreja é Cristo. E no momento em que eles diziam-se de uns e de outros, eles estavam exatamente dividindo a igreja de Cristo. E aí Paulo ele continua e ele diz exatamente por que Cristo tinha o enviado. E ele diz o seguinte, olha, versículo 17, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Paulo aqui, primeiramente, ele enfatiza o seguinte, olha, o centro da igreja é Cristo, que morreu por cada um de nós. O centro da igreja não é Paulo, não é Cefas, não é Apolo, é Cristo. E em segundo lugar, esse Cristo nos enviou para pregar o evangelho. E mais do que isso, sabe, esses homens que têm tentado deturpar tudo aquilo que eu vos ensinei, falando coisas extremamente vãs, falácias, coisas que não são o evangelho de Cristo. Todos eles estão errados.
Porque por mais que essas pessoas acreditem que o que nós pregamos é loucura, o que nós pregamos não vale a pena, eu quero dizer para cada um de vocês: a cruz é loucura para os que perecem, mas é para nós que somos salvos o poder de Deus. Ou seja, por mais que estes homens digam que é loucura isto que nós pregamos o motivo da nossa salvação. Porque Deus salvou os crentes pela loucura da pregação. Ou seja, por mais que esses homens digam que nós somos loucos, todos nós fomos salvos por essa loucura. Todos nós fomos salvos, todos nós fomos redimidos por essa loucura que as pessoas dizem que nós pregamos. Nós não pregamos a loucura, nós pregamos o poder de Deus. E aí ele continua dizendo, olha, versículo 23... Mas nós pregamos um Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Escândalo para os judeus, porque para os judeus era impossível que a graça alcançasse os gentios. Para os judeus era impossível que Deus pudesse salvar a gentinha. Para os judeus era impossível que Deus tratasse como santo aquilo que eles tratavam como imundo. Loucura para os gregos, porque os gregos, dotados de toda a sua sabedoria e filosofia, não conseguiam compreender o evangelho de Cristo, não conseguiam compreender que um Deus tão grande e bom mandaria o seu filho para morrer por pecadores como eu e você. Por isso chamavam a igreja de loucos. Como assim? Um Deus que morre por pessoas tão ruins? Versículo 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E aí Paulo ele usa uma figura de linguagem muito interessante no versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Olha, vocês dizem que Deus é louco? Tá bom, mesmo que Deus fosse louco em salvar toda essa humanidade, ele seria mais sábio do que todos os homens. Mesmo que vocês digam que Deus é fraco por amar pecadores como nós, eu digo que a fraqueza de Deus é muito mais forte do que todos nós. E ele continua dizendo, 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie nele, perante ele. Ou seja, meu irmão, por mais que nos chamem de loucos, por mais que nos chamem de fracos, por mais que nos chamem de vis, por mais que nos desprezem, Deus chamou cada um de nós para que através da nossa loucura, da nossa fraqueza, para que através da forma desprezível que nos tratam, nós possamos pregar um Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Um Cristo que morreu, mas que ressuscitou e em breve voltará para buscar uma igreja santa e irrepreensível, meu irmão. E Paulo ele finaliza dizendo, 31, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aqui Paulo ele utiliza um texto lá de Jeremias, onde Deus, por intermédio do profeta Jeremias, olha para o povo e diz, olha, não glorie-se o forte na sua força, o sábio na sua sabedoria, mas aquele que quer se gloriar em algo, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor. Meu irmão, nós não temos que nos gloriar em nada, senão no conhecimento de Cristo, senão na cruz que um dia nos redimiu. Então, o que nós aprendemos com o capítulo de número 1 é que todos nós somos chamados santos, ou seja, separados deste mundo.
Mas diferentemente da igreja em Corinto, que todos nós possamos falar a mesma língua, que todos nós tenhamos a mesma mentalidade, que todos nós possamos concordar na doutrina perfeita do Evangelho, para que assim nós possamos ganhar o Brasil para Cristo. Meu irmão, até amanhã, que Deus te abençoe e que todos nós possamos ser cheios do Espírito Santo. A paz do Senhor e até mais.